Olá para vocês, meus alunos do terceiro ano do ensino médio. Nosso tema desse bimestre é evolução, tá? Nós já tivemos uma atividade sobre Lamarck, né? E agora eu vou mostrar para vocês uma simulação sobre seleção natural, que é um dos fundamentos da teoria da evolução de Wallace, de Darwin, tá? Darwin de Wallace, certo? Vamos lá. Esse vídeo, ele fala bem rapidinho, tá? Então, vou ter que dar umas paradas aí para conseguir explicar, certo? Vou deixar no inglês baixinho. Tem como chama? Uma legenda, mas legenda daquelas geradas automaticamente pelo YouTube. Então, às vezes tem alguns errinhos nessa legenda aí, mas vocês prestem atenção no que eu for falando, que vai dar certo, tá? Vamos lá. This video is about natural selection. Calma aí. Professor errando. Erro 1. Vamos lá. This video is about natural selection. Ó, If you've watched the sobre previous seleção videos in this series, natural. Esses blobs, que são esses bonequinhos aqui, os blobs dele, eles vão se viver, se reproduzir aqui dentro dessa simulação, certo? you've seen these blob creatures live, die, and replicate, but it's been a little bit artificial. We just gave each type of creature a replication chance and a death chance, and we saw what happened. With natural selection, though, we usually can't know precise replication. Ó, ele falou que fez simulações com esses bichinhos para ver como que eles iam se replicar, morrer, tudo mais. Só que na seleção natural, na vida real aí, não é bem assim que acontece, tá? Então não dá para deduzir com precisão esses dados. And death chances. Instead, selection comes from interactions between a creature's traits and its environment. Ó, So in this video, we're going to então a interação deles com o ambiente que vai gerar essa evolução, tá? Então, eles vai fazer, vocês estão lendo aí, né? Fazer um sistema de evolução real ao colocar os blobs em um ambiente simples e dando essas make a real características evolving ambientais. system by putting our blob creatures into a simple environment and giving them traits. Ó, Let's see what we can learn by watching some actual natural selection happen. Alright, so what does our environment look like? ó, agora ele vai descrever o ambiente dele, tá? Então, as criaturas vivem nesse plano. A cada manhã aparece a comida para elas. E elas têm que ir lá pegar essa comida, tá? Here are the rules. If a blob Quem não fails to find comeu, any food morre, before running out of energy, tá? it will die. If a blob Sem gets one piece comida, of food and morte, manages to get back tá? home to the edge, it will live on to the next day. And Uma if a blob comida, gets two pieces and gets home, it will continua survive to the next vivendo. day and also replicate, adding another creature to the next day. Se ele se alimentar duas vezes, So that's the ele se environment. replica, Before we talk about a creature's traits and how certo? Entenderam a regra? Ó? Então, toda manhã é liberada a comida, tá? Se o bichinho conseguir comer uma dessas comidinhas aí, ele consegue sobreviver para o dia posterior. Se ele comer duas, ele além de viver para o dia posterior, ele se replica. Vai ter a reprodução dele. Serão dois. Agora, se ele não conseguir comer, ele morre. Certo? Entenderam até aí? While they might vary, let's just watch these creatures live their lives for a few generations. Olha lá, em algumas gerações que ele vai fazendo, ó, aparece a comida, eles vão lá e comem. Vão lá, aparece a comida, eles vão lá e comem. Aparece comida, vão, comem. So Alguns we see morrem, that these creatures can manage to outros live só over several ficam para a generations in próxima this geração. environment. And the number of creatures actually expanded over the first few days Ó, and then leveled o out. número de So the criaturas se population expandiu, started out deixa eu below the parar um pouquinho. Se expandiu aqui, ó, bastante, até chegar uma época aqui, ó, por volta um pouco acima dos 80, abaixo dos 100, né? Que eles
que estabilizou, ficou mais ou menos estabilizado, tá? Carrying capacity, but once the population expanded to around 95, the creatures really had to compete with each other for food. Ó, quando a população aumentou e chegou por volta de 95%, né, aqui pertinho do 100, eles começaram a competir por alimento, porque já não tinha alimento suficiente para o tanto de população que tinha, tá? Então vamos lá. Once we allow mutations, the variation will give some creatures an advantage. Ó, daí o que eles vão fazer aqui nesse sistema criado, com esses blobinhos? Nossos blobinhos vão receber alguns blobs, né? Os blobs com alguma mutação, tá? Daí nós vamos ver se essa mutação facilita a vida desse blob, se ele vai se multiplicar mais ou não, tá? Então vamos ver se essas mutações vão dar vantagem. And we'll start seeing some natural selection of traits. Daí So, a gente let's vê turn o on processo de mutations and see seleção what natural. happens. Let's start out with one trait varying, speed. Ó, primeira característica, tá? Que vão colocar velocidade. Speed, lembra de Speed Racer? Não, vocês não lembram porque isso é antigo. Então, ou o Speed da Telefônica, que deveria ser uma internet rápida, mas não é tanto. Então, primeiro, velocidade. Eles vão colocar alguns blobs com mais velocidade. E esses blobs com mais velocidade vão concorrer com os outros na mesma situação por essa comida. Vamos ver o que vai acontecer. Each time a creature replicates, there's a chance that a mutation will give the new creature a slightly lower or slightly... Ó, então, cada vez que um se multiplica, tem mais chance de que aquela característica passe para a próxima geração. Lembra qual é a condição para ele se multiplicar? Ele tem que conseguir pegar 2 porções de alimento para ele conseguir se multiplicar. Certo? Vamos lá. Slightly higher speed. Speed is great because it allows you to beat other creatures to the food. But speed will also Então, ó, a velocidade é boa, porque vai fazer com que você se alimente mais rápido. Mas a rapidez tem um custo. Vamos ver qual é o custo. have a cost. Moving quickly is less efficient. If a creature's speed is doubled, it will cover a distance in half the time, but use... Ó, entra a física aqui na nossa história. Então, você se move mais rápido, mas tem um custo. Quanto mais rápido você se move, mais energia você gasta, certo? Então, tem que fazer um balanceamento aí das duas coisas para ver se vai compensar. Twice as much energy to go that distance. Faster creatures can't forage over as much ground as slower creatures, so they might not find food before running out of energy. If we unpause this world with... Então, eles correm o risco de não encontrar comida antes que a energia acabe, tá? Então, vamos ver. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos ver agora a simulação. Speed mutations turned on, what would you predict? When the faster creatures start appearing, will they sprint to victory? Or will the slower creatures prove the virtue of patience? Então, It quem could está also turn out votando that para the os current rápidos creatures e quem have está struck good votando para os balance, or lentos? it Quem could vai be that vencer? being fast and being slow Vamos are ver both quem good vai comer strategies. mais. It's hard to say at this point. We'll just have to unpause and see what the nature of the situation is. Vamos lá. And let's Tá speed it up a bit passando so we can geração see more após generations. geração. Tan. Olha lá. Vamos ver o que acontece. Alright. So it turns out to be worth Ó, parece que compensa, ó, sacrificing efficiency for speed in this trocar environment. eficiência por velocidade Or at nesse least the initial ambiente. Ou pelo menos a velocidade inicial do teste não era otimizada. Então, ó, o pessoal que era mais rápido se reproduziu mais, tá? Então, dos verdinhos iniciais, agora ficaram vários coloridos depois dessa interação. Então, esses coloridos representam o quanto essa característica velocidade passou para frente. speed value I picked was slower than optimal. This is our first example of natural selection.
We didn't know the best speed value going in, but the creatures mutated and somewhat randomly tried out different speed values, and then through natural selection, the population evolved to have a... Então, a população, no geral, se tornou mais rápida, tá? Cada vez mais rápida. Vamos lá. Não reparem aqui, tá rodando, processando, tá? Quem tem um computador lentinho sabe o que é isso, essa voltinha. E nós vamos esperar aqui falando enquanto isso, tá? Então, primeira simulação que nós fizemos, né? Nós fizemos com uma característica que é a velocidade, nós demos mais velocidade para alguns aí dessa população, e esses com mais velocidade conseguiram comer mais e se multiplicar mais. E os que não tinham velocidade foram morrendo. Por quê? Porque na competição, os que tinham velocidade comiam o alimento e os outros, do que não comiam, perdiam aí, tá? Então, isso que aconteceu na primeira. É um exemplo de seleção natural, tá? A seleção natural acontece dentro de uma comunidade, não é individual. Mais para frente ele vai vai falar isso. Se a gente conseguir chegar mais para frente, porque isso aqui está rodando, e não chegamos. Enquanto vai processando aqui, eu vou continuar falando com vocês. Então, um assunto. Então, a Darwin coloca os princípios dele baseados nessa seleção natural. Seleção natural acontece o quê? Condições de um determinado ambiente selecionam características que sejam mais viáveis para aquele ambiente. Voltamos. Ó, essa colocação dele é muito importante. A população evoluiu, tá? Não é uma evolução individual. As much as we all love Pokemon, individuals don't evolve in the biological sense of the word. Populations evolve over generations. Tá vendo? Até apareceram os Pokémons aqui, né? Os Pokémons, eles evoluem individualmente, certo? Mas a vida real, seleção natural, não acontece assim. Ela acontece dentro de uma população. Não são só variações individuais. One interesting thing to notice is that as the average speed of the population went up, the number of creatures in any given day tended to go down. The creatures now compete more fiercely and are less efficient overall. Ó. This is part of the meaning of the term. Ai, deixa eu parar aqui, ó. Conforme a velocidade dos indivíduos foi crescendo, tá? A população foi diminuindo, certo? Aqui ele cita o gênio egoísta, tem um livro do Mair, né? Que é um livro bem famoso na biologia, que fala o seguinte, que todas as coisas que acontecem na natureza é só para passar os genes, tudo para você passar esse gene para frente, tá? Como se eles mandassem, os genes mandassem na gente, tá? Por exemplo, no ser humano. O ser humano ia ter certos desejos, né? Desejos sexuais, porque precisa passar os genes para frente. E a natureza ia fazer tudo para passar esses genes para frente, tá? Aqui, como eles se tornaram mais eficientes em conseguir comida, então seria mais fácil passar esse gene para frente, e ele não precisa mais de uma população grande. Isso acontece, por exemplo, a diferença entre nós e os insetos. Os insetos botam aí centenas de ovos,
tá? Então, são centenas que nascem. Se você pensar, vou sair dos insetos e por um aracnídeo. Quem já viu aranha, quando quebra aquela teca lá e sai aquele monte de aranha de dentro? São muitas aranhas que saem lá de dentro. Só que a sua casa não fica toda infestada de aranha. Por quê? Porque a maior parte delas vai morrer. Vai ser pega por predadores, vai cair em algum lugar que, por exemplo, morra afogada, tem outras coisas que vão acontecer. O ser humano, ele tem só um filho por gestação, na maioria dos casos. Mas esse filho, devido a uma revolução natural e social nosso, ele é criado, cuidado, e ele chega à idade adulta. A maioria dos casos vai chegar à idade adulta. Então, não preciso ter 5 filhos de uma única vez para que um seja viável, tá? Em outras espécies animais, isso acontece de você precisa ter mais descendentes para que você consiga passar esses genes para frente, certo? Selfish gene. We'll talk more about genes and the term selfish gene in future videos, but for now, just notice that even though we might call these creatures better because they did better in the competition for survival, the total population size actually went down. Então, é isso que ele está falando. Elas se saíram muito bem na competição, mas a população diminuiu, tá? A quantidade de espécimes aí foi menor. Selection didn't happen for the good of the species as a whole. But again, more on that in future videos. Alright, now that we've gotten our feet wet with one varying trait, let's add 2 more. Size and sense. As 2 características. Size, tamanho. Vamos ver size agora. Size. Size scales the creature in all 3 dimensions. The benefit of size is that it lets you eat other creatures if you're at least 20% larger than them. Getting an extra... Se o tamanho desse blob aqui vai fazer, se ele aumentando o tamanho dele, ele vai conseguir mais comida. Vamos ver se realmente isso vai acontecer? Extra food source is great if you can pull it off, but being big costs a lot of energy. The energy cost depends on the cube of a creature's size value. I could have picked any function for the energy cost, I suppose. Daí ele põe aqui outro tipo de relação. Quanto maior o blob, né, mais ele vai gastar energia para manter esse corpo. Daí vamos ver se isso se compensa ele ser grande. I made it a cube because volume scales as the cube of length, and volume is closely linked to the mass a creature has to carry around. The total energy cost of a creature's movement each time step is equal to the cube of the creature's size times the square of the creature's speed from before, which you might notice is reminiscent of the formula for kinetic energy. But anyway, it's especially costly to be both big. Gente, quem é bom de física também pode entender um pouquinho mais dessas fórmulas, mas eu não vou entrar nesse aspecto aqui não, tá? Mas, quando você estuda aí dinâmica de populações, para quem vai fazer aí, por exemplo, biologia, ou uma engenharia de pesca, uma engenharia ambiental, vai ter que estudar a dinâmica de populações, e nessa dinâmica de populações, os cálculos estarão com vocês. And fast. And on top of this cost, smaller creatures will actually run from creatures big enough to eat them. So to benefit from being big, you need at least some speed. Long story short, being big is high risk and high reward. The third trait is sense. Each creature has a... Ele colocou algumas vantagens que tem de você ser grande, tá? Você pode assustar os seus oponentes, os que estão concorrendo pela comida. Pode até ser vantajoso em algum ponto. Agora eles vão ver como percepção. Third trait, sense, tá? O terceiro é a variação ambiental. Food or other creatures. Once a creature sees food or a smaller creature, it can move straight toward it. Or if it sees a bigger creature, it can run away. Então, essa característica vai fazer ele conseguir perceber o alimento
muito mais rápido e conseguir ter uma resposta a esse estímulo mais rápida também. Sensing distance gets larger as a creature's sense trait goes up, allowing it to avoid danger and be more efficient with its movements. Each time step, a creature pays a movement energy cost, which depends on its size and speed, and a sensing energy cost, which is just equal to its sense. Então, ó, resumindo, se você tiver um conjunto dessas características, se você tiver um tamanho um pouco aumentado, velocidade, você tiver a percepção aí, sua vantagem evolutiva vai ser maior, juntando esses aspectos. Alright, so now that we have 3 traits, let's rewind to before we turned on speed mutations, and instead turn on mutations for all 3 traits. To keep track of what's happening to all 3 Agora ele traits vai at pôr as once, we're going três to use mutações this juntos. 3-dimensional graph. Each dot in the graph represents one creature, and the position of the dot depends on the speed, size, and sense values for that creature. Alright, let's see how it goes. Ó, agora a simulação. Vamos ver. O que vai acontecer? So, what can we say about the result? The first thing I notice is that the average speed is significantly different from what it was when only speed was allowed to vary, which is a little bit surprising because we didn't explicitly change anything about how speed works. But with sense and size able to vary, different creatures were able to appear. A creature's environment includes all the creatures around it, and for whatever reason, speed just wasn't as valuable this time around. And there's one other thing I notice. When I first ran the simulation, I thought there would be a pretty intense selection toward creatures with higher sense, because sense informs everything else the creature does, and it doesn't cost very much. But instead, sense is fairly spread out and centered roughly around the starting value. That's the thing about natural selection. It doesn't care what I or anyone else thinks is best. It just does what it does. Ó, então, aqui eles puseram as 3 características interagindo conjuntamente, tá? Ele coloca que o que era se esperado ainda nem se alcançou, porque você não sabe o que vai acontecer quando todas essas vantagens evolutivas estiverem juntas. E ele falou também que surgiram novas mutações a partir disso daqui. Alright, one last simulation. Let's see what happens if we change the environment more explicitly. Let's go to 10 food each day. It's pretty clear that agora nós vamos ver o que vai acontecer se a gente reduzir o alimento nessa população. Vamos dizer, por exemplo, que houve um desastre natural aí, ou causado pelo homem. Vou pôr um causado pelo homem. Nós fomos lá e desmatamos metade de uma grande floresta. Os animais que estão ali continuam na mesma quantidade, só que a quantidade de alimento disponível reduziu. Vamos ver o que pode acontecer. That this won't be able to support the population of about 50 creatures we currently have. So the number of creatures will go down, but what else will happen? I don't know. We'll just have to see. Okay, well, apparently the creatures that thrived with 100 food just aren't able to cut it with only 10, even though there should com 100 alimentos estava bem, com 10 morreu be todo enough mundo. for, say, 5 to 10 creatures. So it looks like if it's going to be possible to survive with only 10 food, there's going to have to be some time for the population to adjust. So instead, let's do this. We'll rewind to before we reduce the food, and then every 2 days we'll put out one less piece of food until eventually... Ó, ele vai colocar agora um processo de adaptação. Vamos dizer que também aconteceu essa redução da floresta, mas ela não foi drástica. A gente foi tirando um pouquinho por dia, um pouquinho cada dia, tá? Um pouquinho aí em cada época. E o que vai acontecer? Vamos ver como o impacto vai ser sobre nossos blobs. Eventually, we're only putting out 10 pieces of food each day. Então, eles estão reduzindo gradualmente, ó. Reduzindo de pouco, de pouco. All right. So it's not too surprising that in a lower food environment, things aren't as crowded and being big just isn't worth it anymore.
Sense, on the other hand, became super valuable now that a low sense creature can easily go a whole day without. Olha só, ele ainda continua com aquelas características. Então, ser grande nessa população que estava faltando comida não foi uma coisa boa. Então, reduziu a população dos maiores, tá? Agora, de percepção, ó. And die. And now Então, a speed is actually really percepção para valuable again. encontrar o alimento This mais surprised me, actually. fácil, a I thought capacidade de encontrar o alimento, foi algo extremamente valioso. Então, essas pessoas, esses blobs que tinham maior percepção, venceram em relação àqueles que tinham um tamanho grande. in this sparse environment that efficiency would be king, making both size and speed go down. But apparently speed is actually more valuable now. So again, I can't predict it. Então, e a rapidez foi a que ganhou. Quem era mais rápido conseguiu sobreviver. So, other than reiterating the fact that I don't know what's going to happen, what can this teach us? Well, to put it plainly, the environment matters. A lot. Reducing the amount of food didn't just reduce the number of creatures, it totally changed which creatures exist. You'll often see evolution depicted as this march toward more and more advanced or Agora, calma aí. complex or higher. Agora é muito importante vocês prestarem atenção nessa parte, tá? Porque é muito comum essa imagem aí do macaco chegando no homem, só que a evolução não funciona exatamente assim. Então é o que ele vai colocar aqui para vocês agora. Vou voltar um pouquinho You'll pra often gente see ver. evolution depicted as this march toward more and more advanced or complex or higher creatures, but that's not how it is at all. The only thing that matters is how well a creature is adapted. Quem conhece isso aqui, ó? Dragon Ball. Quem não conhece, assista. Muito legal. Então, você não vai virar um Goku agora, porque você passou por todas essas fases, tá? A coisa que importa é a capacidade de um indivíduo se adaptar ao ambiente onde vive, certo? Então, vamos continuar. To its environment. Okay, so before we go, let's do a quick recap. Even with this relatively simple environment we created, we were able to see some. A seleção acontece via competição e levando uma capacidade, carregando uma capacidade. As populações que evoluem, não os indivíduos. A seleção não é para selecionar o melhor entre as espécies, o bom entre as espécies. Pode ser que vai selecionar o que é mais viável para o ambiente, dependendo de todos os fatores influenciando. Né? Não é aquela visão que a gente tem de que sempre vai ser para algo melhor. A creatures, environment, o ambiente das criaturas incluem as outras criaturas, o ambiente do blob inclui os outros blobs, porque a interação dele com os outros blobs também vai formar uma pressão evolutiva. Predictions are difficult, ou seja, você ter previsões é muito difícil, porque não dá para você incluir todos os fatores que ocorrem ao mesmo tempo, tá? Então, continua. Important principles in action. But we're not done yet. O ambiente muda quando as condições, né? Quando as condições são favoráveis, tá? There is searching and more involved. Tem algumas características que são que evoluem mais num ser vivo, tá? In the next few videos, we'll keep exploring natural selection by trying to see how some more complicated and even counterintuitive traits can be favored. See you then. Ok? Entenderam? Eu passei essa simulação que eu achei que ficou mais interessante para vocês entenderem a evolução, tá? Nossa, ficou longo o vídeo.
Espero que vocês assistam e dúvidas é só perguntar, tá? Um abraço para vocês e tchau!